Olá, gente. Vamos começar então mais uma aula de equilíbrio agora, vendo o cálculo da constante de equilíbrio, Kp, num recipiente a pressão constante. Considere, então, um recipiente com uma tampa móvel. E sobre essa tampa existe um peso que exerce uma pressão constante de uma atmosfera. Bem, o que significa isso? Isso quer dizer o seguinte: se você colocar um pouquinho de uma substância, ela vai empurrar o êmbolo e vai parar, porque a pressão vai ser igual a uma atmosfera. Então, quando a pressão igualar uma atmosfera, para. Se você colocar mais um pouco dessa substância ou de outra substância, o êmbolo se desloca e para novamente. Quer dizer que o volume está variando o tempo todo, mas a pressão, o peso que está em cima da tampa é sempre o mesmo. Então, a pressão é constante, nesse caso, igual a uma atmosfera. Tudo bem? Então, assim é um recipiente a pressão constante, ou seja, tem uma tampa móvel e o volume varia o tempo todo. Bem, então agora é o seguinte, aí dentro você coloca 6 mols de A e 6 mols de B, por exemplo. E a reação química que vai ocorrer vai ser essa aqui, 1A gasoso mais 2B gasoso vai dar 1C gasoso. O esquema do equilíbrio. Então, no esquema do equilíbrio, você vai ter o seguinte, o que tinha no início, o que reagiu e o que sobrou no equilíbrio. Agora, no início, você tem o quê? 6 mols de A e 6 mols de B. E de C, que é o produto, você vai ter 0. Bom, quando reagiu? A linha R, ela guarda a proporção dos coeficientes, porque os coeficientes dão essa proporção, quer dizer que 1A reage com 2B. Então, você vai colocar assim, na linha R, você vai escrever x, 2x, e vai produzir 1C, produzir 1x. Tudo bem? Se você quiser colocar um sinal de menos nos lados dos reagentes, porque do lado dos reagentes vai diminuir. Se quiser colocar um sinal de mais do lado dos produtos, tudo bem. Mas isso está mais ou menos subentendido. Mas, de qualquer maneira, você no final da experiência, quando atingir o equilíbrio, você vai ter assim, 6 menos x vai dar 6 menos x da substância A, 6 mols, né? Menos x mols vai dar 6 menos x. Da substância B, vai tinha 6 menos 2x, vai restar 6 menos 2x. E da substância C, não tinha nada, era zero. X mols apareceram, então quer dizer que no final você vai ter x. Em algum momento você vai ter que descobrir quanto vale x. Mas o próprio texto está falando, ó, reagem 2 mols de A e aí o equilíbrio é atingido. Quer dizer que o x, o quanto reagiu, é igual a 2 mols de A. Então, o x é igual a 2. Então, vamos trocar onde tem x por 2. Então, vai ficar assim, na linha R, x vai ser igual a 2. 2x vai ser igual a 2 vezes 2. E no final, C vai dar 2. Vai dar x, que é igual a 2. Então, no final, você vai ter o que no equilíbrio? 6, que tinha no início, menos 2, vai dar 4 mols. Da substância B, tinha 6, menos 2 vezes 2, 4. Vão restar 2 mols. E da substância C, não tinha nada, formaram-se 2 mols, então você vai ter 2 mols. Para você calcular a constante de equilíbrio, você deverá saber o seguinte, qual é a pressão parcial de cada componente no equilíbrio. Bem, mas essa pressão parcial você vai calcular a partir do número de mols. Qual é o número de mols total? Bem, no total, você vai ter o seguinte, da substância A, 4, da substância B, 2, da substância C, 2. Então, o número de mols total vai ser 4 mais 2, 8 mols. Bem, dá para saber qual é a fração molar de cada componente? Lógico, vamos calcular a fração molar. Qual é a fração molar da substância A? A fração molar é o número de mols da substância A em relação ao número de mols total. Beleza, então vai ficar assim. Número de mols de A no equilíbrio, 4. Vai dividir pelo número de mols total, 8. 4 sobre 8 vai ser igual a 0,5. Guarda aí. Qual é a fração molar da substância B? Vai ser 2 mols no equilíbrio, dividido por 8 no total, vai dar 2 sobre 8, vai ser igual a 1 quarto, que é igual a 0,25. Guarda esse número também. E quanto que é a fração molar da substância C? Vai ser o número de mols de C sobre o número de mols total. O número de mols de C é 2 e o total é 8. 2 sobre 8 vai ser igual a 1 quarto, que é igual a 0,25. Agora que você já tem a fração molar de cada componente, dá para calcular a pressão parcial de cada um deles. É só você lembrar o seguinte, a pressão parcial de um componente é igual à fração molar desse componente vezes a pressão total. Então, qual vai ser a pressão parcial da substância A? Vai ser fração molar de A vezes a pressão total, que vai ser igual, então, a
Fração molar, 0,5. Pressão total 1, 0,5 vezes 1 vai dar 0,5 atmosferas. Qual que é a pressão parcial de B? É a fração molar de B vezes a pressão total, que é igual a 1 atmosfera. Então vai ficar assim, 0,25 vezes 1, que vai dar 0,25 atmosferas. E a pressão da substância C? É a fração molar de C vezes a pressão total, que vai ser igual a 0,25 vezes 1, que é igual a 0,25. Muito bem, agora eu tenho as pressões parciais de cada componente. Veja bem que a soma das pressões parciais dá a pressão total, que é igual a 1. Olha aí, 0,5 mais 0,25 mais 0,25 vai ser igual a 1 atmosfera. Muito bem, mas agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar na fórmula do Kp. Kp é igual a pressão parcial de C sobre pressão parcial de A vezes pressão parcial de B ao quadrado, porque o coeficiente do B é 2, está lembrado? Muito bem, quanto é que vale o Kp? Kp vai ser igual a 0,25 sobre 0,5 vezes 0,25 ao quadrado. Faz esse monte de continha aí, você vai achar 8. 8. Então, quer dizer que o Kp dessa reação vai ser igual a 8. Tá, beleza? Então, esse aqui é o modelo e você deverá, então, raciocinar sempre da seguinte maneira. Quantos mols eu tenho? Dá para calcular o número de mols de todo mundo? Tá, então vamos calcular a fração molar. Dá para calcular a fração molar, que é o número de mols do componente em relação ao número de mols total. Sabendo a fração molar, se você souber a pressão total, dá para saber as pressões parciais. Então está resolvido. Então é assim, calcula-se o número de mols de cada componente. Calcula-se a fração molar de cada componente. E, logicamente, calcula-se o número de mols total. E depois você acha a pressão parcial de cada componente, lembrando que a pressão parcial é uma fração da pressão total. Ou seja, é a fração molar vezes a pressão total. Vamos agora fazer o primeiro exemplo. O exemplo 1 diz o seguinte: calcular a constante de equilíbrio da reação numa certa temperatura constante e a pressão constante, de 8 atmosferas. O recipiente é de volume variável e nele introduzem-se certa quantidade de ar. Sabendo que 20% das moléculas de ar reagem até alcançar o equilíbrio, calcular a constante de equilíbrio Kp. Vamos então fazer a sua resolução. A primeira coisa que tem que fazer é montar o esquema do equilíbrio. A reação é 1A está em equilíbrio com 2B. Essa é a reação. Então, há um esquema do equilíbrio. Início, o quanto reagiu e o que sobrou no equilíbrio. Quanto que eu tinha no início? Bom, ele não diz quantas moléculas foram colocadas, quantos mols. Vamos chamar de N0. De A e de B tem quanto? Tem 0, porque o B é produto ainda. Quanto reagiu? X. Bom, se X moléculas de A ou X mols de A reagiram, então formaram-se 2X mols de B, até atingir o equilíbrio. No equilíbrio sobrou o quê? O que tinha menos o que reagiu, N0 menos X. E de B, formou o quê? Formaram-se 2X mols, então você no final vai ter 2X. Só para lembrar, a pressão do sistema é do início ao fim igual a 8 atmosferas. Bom, o enunciado fala que 20% das moléculas reagiram até atingir o equilíbrio. Bom, então quer dizer que esse X é 20% do que tinha no início. Mas quanto é que vai valer esse X? Vamos lá. Pela fórmula do alfa, o grau de equilíbrio, você vai calcular assim, é quanto reagiu em relação ao que havia no início. Tudo bem? Então, quanto vale o alfa? 20%. Quanto reagiu? X. E no início tinha quanto? N0. Bom, vamos isolar o X para saber quantos mols reagiram. Vai ser igual a 20% de N0, ou seja, 0,2 N0. Agora, avançando mais um pouquinho, vamos trocar o X por 0,2 N0. Então, você vai montar de novo o esquema do equilíbrio, e aí você vai colocar assim, para o A, havia N0. Quanto reagiu? X, ou seja, 0,2 N0. Quanto é que sobrou no final?
N0 menos 0,2 N0. E da substância B? Tinha quanto? Tinha 0. Durante a reação, se formaram 2x mols, ou seja, 2 vezes 0,2 N0. E no final, você vai ter quanto então? 2 vezes 0,2 N0 vai ser igual a 0,4 N0. Qual é o número total de mols que eu tenho nesse equilíbrio? O número total de mols vai ser igual o que tem do A mais o que tem do B no equilíbrio. Ou seja, vai ser assim, N0 menos 0,2 N0 é o que tinha do A, mais 0,4 N0. Essa conta vai dar N0 mais 0,2 N0. Mas dá para colocar o N0 em evidência, então fica assim, N0 vezes 1 mais 0,2. 1 mais 0,2 é 1,2. A próxima etapa é calcular a fração molar de cada componente. Qual é a fração molar da substância A? Vai ser assim, é o número de mols de A dividido pelo número de mols total. Ou seja, qual é o número de mols de A no equilíbrio? É N0 menos 0,2 N0. E qual é o número de mols total? É o N0 vezes 1 mais 0,2. Bom, colocando o N0 em evidência no numerador, vai ficar assim, N0 vezes 1 menos 0,2 sobre N0 vezes 1 mais 0,2. Quanto que dá 1 menos 0,2? Dá 0,8. E 1 mais 0,2 vai dar 1,2. Então, a fração molar de A vai ser igual a 0,8 sobre 1,2. Você pode fazer a conta ou deixar assim indicado que não vai alterar em nada no final. Agora, qual é a fração molar de B? É o número de mols de B sobre o número de mols total. Então, a fração molar de B vai ser igual a 0,4 N0, que é o número de mols de B, sobre o número de mols total, N0 vezes 1 mais 0,2, que é 1,2. Corta o N0 em cima e embaixo, vai dar 0,4 sobre 1,2. Esta é a fração molar de B. Agora, vamos calcular qual é a pressão parcial de cada componente. A pressão parcial é uma fração da pressão total, ou seja, é a fração molar vezes a pressão total. Então, para a substância A, vai ser igual a fração molar de A vezes a pressão total, que é 8. Então, vai ficar assim, 0,8 sobre 1,2, que é a fração molar do A, vezes 8, que é a pressão total. Essa conta vai dar 5,33 atmosferas. Depois, qual é a pressão parcial do B? Você faz do mesmo jeito, é a fração molar de B vezes a pressão total. Isso vai ser igual a 0,4 sobre 1,2 é a fração molar de B, vezes 8, que é a pressão total. Essa conta vai dar 2,66 atmosferas. Muito bem, agora vamos para o final. Qual é o cálculo do Kp? O Kp se calcula assim, produto sobre reagente, mas só que a gente vai usar apenas as pressões parciais. O Kp utiliza a pressão parcial. Então, vai ser igual a pressão parcial de B ao quadrado, porque o coeficiente é 2, sobre a pressão parcial do A. Tudo bem, então o Kp vai ser igual a 2,66 ao quadrado, sobre 5,33, e essa conta vai ser igual a 1,33. Esse é o Kp, era isso que a gente estava procurando. Só por curiosidade, quanto que tem que dar a pressão total? Bom, a pressão total tem que dar 8 atmosferas, mas vamos conferir para ver se dá mesmo. Quanto que é a pressão parcial do A? Dá uma olhadinha aí, dá 5,33. Mais, quanto que é a pressão parcial do B? 2,66. Isso vai ser igual a 7,99. Como aí são duas dízimas, quer dizer que, na realidade, essa conta, a soma 7,99 vai ser igual a 8 atmosferas. A gente já sabia disso desde o início, essa era a pressão total. Vamos ver agora, então, um segundo exemplo. Exemplo 2. O exemplo 2 diz assim, estabelecer uma fórmula do cálculo da constante de equilíbrio e a pressão total em função do grau de equilíbrio alfa. Tudo bem? Então eu quero saber qual é a relação que tem entre o Kp, a pressão total e o alfa. Então vamos lá? Qual é a reação química? A reação é essa aí. 1A gasoso vai dar 2B gasoso. É a mesma reação? Sim, só que agora a gente vai trabalhar só literalmente. Vamos conferir. Então vamos armar o esqueminha do equilíbrio.
Aí você vai ter então o seguinte, inicialmente eu vou ter quantos mols da substância A? Não sei, vamos chamar de N0, tudo bem? E de B, 0. Quanto reagiu? X. E quanto formou? 2x. No equilíbrio sobrou o quê? N0 menos x da substância A e 2x da substância B. Agora, vamos descobrir o valor de x, utilizando o alfa, o grau de equilíbrio. Então, como é que se calcula o grau do equilíbrio? É o quanto reagiu dividido pela quantidade inicial. É R sobre I. Mas quanto é que reagiu? X. Então, o alfa vai ser igual a x sobre N0. N0 é o número de mols inicial. Isolando o x, vai ficar assim, alfa N0. Continuando a nossa demonstração apenas literal, vamos trocar o x agora por alfa N0. Como é que ficaria, então, o esqueminha do equilíbrio? Ficaria assim. Bom, 1A vai dar 2B, né? Então, inicialmente nós temos quanto? N0 do A e 0 do B. Quanto reagiu? X, mas só que o x é alfa vezes N0. E quanto é que nós vamos ter do B? 2x. 2x é 2 vezes alfa vezes N0. Tá bom. No equilíbrio sobrou o quê? No equilíbrio da substância A sobrou N0 menos alfa N0 e do B se formaram 2 alfa N0. Próxima etapa é calcular o número de mols total. Você vai somar o número de mols do A e o número de mols do B no equilíbrio. Quanto é que eu tenho do A no equilíbrio? N0 menos alfa N0, mais 2 alfa N0, porque a substância B tem 2 alfa N0. Bom, faz essa continha, vai dar N0 mais alfa N0. Então, colocando N0 em evidência, vai ficar N0 vezes 1 mais alfa. Muito bem, agora que eu já tenho o número de mols total, dá para calcular a fração molar de cada componente. Então, vejamos. Para o componente A, como é que você calcula a fração molar? Fração é a divisão molar do número de mols. Então, vai ficar assim, número de mols de A sobre o número de mols total. Então, vai ficar assim, qual é o número de mols de A no equilíbrio? É N0 menos alfa N0. Qual é o número de mols total? N0, eu já coloquei em evidência, ficou 1 mais alfa, vezes 1 mais alfa. Isso vai ser igual, então, agora, colocando o N0 do numerador em evidência. Então, vai ficar assim, no numerador vai ficar N0 vezes 1 menos alfa. E no denominador é N0 vezes 1 mais alfa. Dá para cortar o N0 em cima e embaixo, vai sobrar 1 menos alfa em cima e 1 mais alfa embaixo. Calculando agora a fração molar de B. Fração molar, mais uma vez, vai ser igual ao número de mols de B sobre o número de mols total. Então, a fração molar do B vai ser igual. Quantos mols eu tenho do B no equilíbrio? 2 alfa N0. Qual é o número de mols total? É N0 vezes 1 mais alfa. Você vai poder perceber que o N0 pode ser cortado. Então, vai dar o quê? Vai dar 2 alfa em cima sobre 1 mais alfa embaixo. Agora, nós já estamos chegando ao final, mas ainda nós precisamos calcular qual é a pressão parcial de cada componente gasoso. Bom, mas você vai calcular como? Vai ficar assim, a pressão do componente A é uma fração da pressão total, ou seja, é a fração molar de A vezes a pressão total. Então, qual é a fração molar de A? É 1 menos alfa sobre 1 mais alfa, e a pressão total vamos chamar de PT. Depois, qual é a pressão parcial do B? É igual a XB, fração molar do B, vezes a pressão total. Tá bom. Então, isso aí vai ser igual a 2 alfa sobre 1 mais alfa vezes PT, pressão total. Colocando agora esses dados na constante de equilíbrio, porque na constante de equilíbrio a gente vai utilizar as pressões parciais. Então, vai ficar assim, Kp é igual a pressão parcial do B ao quadrado sobre a pressão parcial do A. Qual é a pressão parcial do B? É 2 alfa sobre 1 mais alfa vezes PT. Isso tudo elevado ao quadrado. Embaixo, no denominador, é a pressão parcial do A, que vai ficar igual a 1 menos alfa sobre 1 mais alfa vezes a pressão PT. Agora vamos fazer algumas simplificações dessa potência. Então, eu vou distribuir a potência, o 2, no numerador da seguinte maneira. Vai ficar assim, 2 alfa ao quadrado sobre 1 mais alfa ao quadrado vezes PT ao quadrado. Embaixo ficaria assim, 1 menos alfa sobre 1 mais alfa vezes PT. Então, simplificando, dá para cortar o quadrado do PT em cima com o PT de baixo. Dá para cortar o quadrado de 1 mais alfa em cima com 1 mais alfa embaixo. Aí, no final, vai sobrar o quê? Vai sobrar isso aqui. Quanto que dá 2 alfa ao quadrado? Dá 4 alfa ao quadrado. Embaixo vai dar o quê? Bom, você ainda tem que fazer uma continha aí que vai ficar assim, 1 mais alfa sobre 1 menos alfa.
No final vai ficar 1 mais alfa vezes 1 menos alfa, vezes 1 menos alfa, vezes PT. Sobrou um PT ainda lá em cima. Beleza? Então vai ficar assim. 1 mais alfa vezes 1 menos alfa vai ser igual a 1 ao quadrado menos alfa ao quadrado. Então vai ficar em cima, no numerador, 4alfa ao quadrado sobre 1 ao quadrado menos alfa ao quadrado, vezes PT. Beleza? Então, Kp vai ser igual a PT, a pressão total, vezes 4alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa ao quadrado. Essa era a relação que eu queria obter utilizando apenas a pressão total e o grau de equilíbrio, o alfa. Então, o Kp, nesse caso, com essa equação, nós vamos chegar a essa expressão. Tá bom? Agora é só fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!